Nós vamos hoje falar sobre rediluição de medicamentos em pediatria e neonatologia, tá? Por que rediluição? São doses muito pequenas que a gente trabalha. A gente trabalha, às vezes, com neonatos de 500 gramas, 600 gramas, tá? Então, as dosagens são bem menores. E a indústria farmacêutica, ela faz aquela dose padrão como se fosse para um adulto. E a gente vai ter que se adaptar e fazer os cálculos para esses medicamentos, que muitas vezes a gente não consegue aspirar esses medicamentos na seringa, mas a gente vai ter que rediluir elas. A rediluição delas, tá, não vai interferir, tá, na dosagem, na concentração, apenas no volume para a gente poder administrar esse medicamento. A administração de medicamentos em pediatria e neonatologia tem os cuidados prévios, tá? Quanto que o histórico da criança, a idade, o peso, que a gente já falou, porque o medicamento para criança é calculado todo em peso, depende do peso da criança. Formas de administração e as vias de administração. Em lactentes ou crianças, tá? Os processos fisiológicos deles são bem específicos deles, tá? Então, eles influenciam várias variáveis farmacocinéticas dessas drogas. Variam também com a faixa etária, principalmente nos primeiros meses, ou quando ele é, né, um prematuro, na sua área corporal, que é pelo peso, formulação do medicamento, a via de administração. Então, devido a todos esses aspectos, a gente não tem todas essas formulações. Imagina se uma indústria farmacêutica fizesse o quê? Eu tenho esse medicamento para uma criança de 500 gramas, eu tenho essa dosagem para uma criança de 3 quilos, eu tenho uma outra dosagem. Não tem, não existe isso. Então, é uma dosagem só padrão e a gente vai se adaptar a fazer esses cálculos. Os cálculos de medicamentos, tá? Para neonatologia ou pediatria que a gente fala também aqueles bebês, né? Que reinternam, né? Sai da maternidade e depois volta, né? Ele não volta pro berçário, ele vai voltar para uma pediatria. Ele se utiliza o quê? A rediluição quando se necessita dessas doses bem pequenas, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui que foi prescrito aminofilina 2,4 miligramas IV ou EV, né? É uma dosagem bem pequena esse 2,4. Tem-se na unidade ampolas de 240 miligramas barra ml. Como proceder? Pessoal, quando a gente ampola, ela já é o líquido, né? Então, eu não vou precisar constituir ela como se ela fosse o pó liofilizado para depois estar rediluindo de novo. Como ela é só o líquido, ela tem esses, em cada 10 ml, ela tem esses 240 miligramas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? Deve-se entender que foi pedido e então colocar o que se tem. Por exemplo, né? Prescrição médica, qual é? Eu ponho geralmente bem separadinho para a gente sempre estar visualizando, tá? 2,4 miligramas EV. A minha disponibilidade é 240 e essa é a diluição já do medicamento, certo? Então, você vai observar que, como eu falei, essa prescrição é muito pequena em relação à nossa disponibilidade aqui. O que nós vamos utilizar como fórmula, né? A disponibilidade é o que eu tenho na farmácia, tenho no setor, né? Que ele vai normalmente me disponibilizar, que a indústria farmacêutica fez lá e disponibilizou e está no meu setor. A diluição, prescrição médica e X. Eu sempre peço assim, né? Principalmente quem tem mais dificuldade, para colocar essa formulazinha, porque depois a gente só vai o quê?
colocando os valores nas fórmulas. Fica muito mais fácil, tá? Aí, a gente não falou lá que 240 miligramas é a disponibilidade, 10 ml não é minha diluição, 2,4 miligramas não é a minha prescrição para X. Se eu fosse fazer como se fosse para um adulto convencionalmente, eu faria isso e pronto, acabou, e administraria. Fazendo todo o meu cálculo aqui, eu percebi que o X, que é o que eu tenho que administrar, é 0,1 ml. Ah, professora, mas lá na seringa tuberculínica, que é a seringa de insulina, ele 10 unidades equivale a 0,1 ml. Beleza. Só que para você aspirar, você não utiliza os medicamentos, você não utiliza uma agulha 40 por 12, né? Você não vai aspirar o medicamento com uma agulha, né? Para poder, as agulhas para fazer a insulina, você vai colocar uma agulha maior para aspirar. Então, se você quando for aspirar com uma agulha 40 por 12, esse volume aqui, ele vai ficar todo dentro da agulha, quer dizer, a criança não vai receber nada. Então, eu vou ter que fazer a rediluição. E isso vai acontecer, então, esse cálculo aqui eu só fiz para demonstrar para vocês que é inviável aspirar este volume e administrar esse volume sozinho, sem diluição, sem nada, tá? Não dá para administrar. Então, não dando para administrar, né? Nós vamos o quê? Trabalhar com a rediluição. Primeiramente, como que a gente vai fazer isso daí? Primeiro, nós vamos ter o quê? Que descobrir quantas miligramas, tá? Tem em 1 ml. Lá atrás, como vocês viram, eu já tinha diluição aqui, tinha tudo, mas não é o meu fator, porque isso daí é só se fosse para um adulto. Mas para a rediluição, eu vou ter que descobrir quantas miligramas tem 1 ml naquela ampola lá. Mas eu continuo usando aquela mesma coisa, disponibilidade, diluição, prescrição médica e X. A única coisa que isso vai modificar, tá? Sabendo-se que minha ampola tem o quê? 240 miligramas, ela total, não tem a minha disponibilidade da minha ampola? Eu não tenho 10 ml lá, que é a minha diluição? Eu não falei para vocês que eu tenho que primeiro descobrir sempre, gente. Primeiro eu vou ter que descobrir o quê? Quantas miligramas, ó, meu X está embaixo de miligramas. Eu preciso descobrir em 1 ml. Aí eu fiz meu cálculo, tudo minha regra de 3, cheguei ao consenso que a cada 1 ml eu tenho 24 miligramas, porque olha, 24 miligramas porque eu pus o meu X embaixo de 240, vou fazer minha regrinha de 3, né? 10 vezes X, 240 vezes 1, que aí vai dar esse resultado de 240 dividido por 10 dá 24. Então, eu acabei de descobrir aqui que cada 1 ml eu tenho 24 miligramas. Gente, mexi até agora em alguma concentração, algum volume? Não, não mexi em nada. Eu apenas estou descobrindo quanto nessa ampola tem em miligrama a cada 1 ml, tá? Aí, o que vai acontecer? No próximo passo, o que a gente vai fazer? 24 miligramas não tem em 1 ml? Então, eu vou pegar esses 1 ml, vou aspirar na minha seringa aqui 1 ml, ó, tá até aqui, ó, 1 ml, aspirar 1 ml, tá? E vou acrescentar mais o quê? 9 de água destilada, que vai completar o volume total para 10.
Então, aí ela já não tem mais, depois que eu fizer isso, ela já não tem mais 24 miligramas para 1 ml. Ela vai ter 24 miligramas para 10 ml, porque eu aspirei 1 ml de aminofilina, completei com mais 9, que se formaram 10 ml da metiluição. Então, a metiluição está sendo 24 miligramas para 10 ml. Então, é com essa disponibilidade aqui, ó, que eu vou descobrir com quanto eu vou administrar lá na minha criança, certo? Então, vai ficar agora como se fosse a minha disponibilidade 24 miligramas para 10 ml. Aí a gente vai lá, a gente vai na segunda continha que a gente tem que fazer. Eu não achei 24 miligramas, não tinha 1, aí eu não pus mais 9, formou 10 ml, né? Aí, o que eu vou fazer? Mesma coisa, disponibilidade, diluição, prescrição médica e X. 24 miligramas é o que eu tenho, 10 ml. Mas por que eu tenho esses 10 ml? Porque eu tinha 1 de aminofilina, acrescentei mais 9 de água e formou esses 10 ml. Não é aqueles 10 que tinha antes. Então, eu já peguei e dividi um pouco, né, aquela prescrição. Aí aqui eu vou pôr a minha prescrição médica, que é 2,4. Vou fazer o meu exercício, que vai dar 1 ml. Veja bem a diferença, olha quanto que eu tenho que aspirar. 1 ml eu não consigo aspirar e administrar de boa na criança, sem problema nenhum. É o volume maior, mas a concentração é a mesma coisa, ela está recebendo o quê? 2,4 miligramas. Eu só aumentei o volume para mim poder conseguir aspirar com facilidade e administrar nessa criança. Eu não mexi na concentração do medicamento. Ele vai tomar essa mesma medicação, essa mesma quantidade. Aí esse 1 ml, lógico que é uma aminofilina, né? A gente sabe que vai colocar numa bureta, vai colocar mais ou soro fisiológico que o médico prescrever e vai controlar o gotejamento que o médico prescrever também, o tempo que ele quiser que essa medicação vai infundir. Então, esteja bem ciente. Então, primeiro passo, descubro quantas miligramas tem cada 1 ml. Então, o meu X vai ficar sempre para o lado de miligramas. Aí, depois o meu segundo passo, eu pego em cada 1 ml que eu descobri aquelas miligramas que tem, acrescento 9 de água, que vai se formar 10 e vai dar o meu resultado sempre para mim fazer a administração desse paciente. Isso a gente chama-se de rediluir o medicamento para poder aumentar o volume, mas não altera a concentração. Essa foi a aulinha que a gente teve, e isso a gente faz com qualquer tipo de medicamento, gente. Pode fazer com penicilina, com Rocefin, com qualquer tipo de medicamento que tenha poliofilizado, que é aqueles frascos ampola, com qualquer um. Agradeço a participação, até mais.